Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 4 da playlist Distribuição Amostral no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver a distribuição amostral da média de uma variável quantitativa. Por exemplo, de acordo com o vídeo 1 dessa playlist, a média de peso em quilogramas de brasileiros adultos, supondo uma pesquisa por amostragem probabilística. A média amostral seguirá uma distribuição normal se o tamanho da amostra for suficientemente grande, mesmo que a variável não tenha distribuição normal na população, de acordo com o teorema central do limite. Muito do que vamos ver aqui está disponível na playlist Distribuições de Probabilidade usando o R Commander. Se você tiver dúvidas sobre alguns procedimentos apresentados, construção de gráficos, distribuição ou processo de amostragem na distribuição, peço que assista novamente aqueles vídeos, especialmente sobre a distribuição Q², porque ela é assimétrica para poucos graus de liberdade, que a gente vai utilizar aqui para explicar a distribuição amostral e o teorema central do limite. E peço que assista o primeiro vídeo dessa playlist, caso ainda não tenha feito. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos pedir que o R Commander tire várias amostras de diferentes tamanhos de uma distribuição Q², com um determinado número de graus de liberdade, e analisaremos a distribuição das médias das amostras para ver se é possível aproximar para uma normal. Primeiramente, vamos rever a distribuição Q², para que você possa ver que ela é assimétrica. Vamos rever o gráfico da distribuição Q² que mostramos na playlist Distribuição e Probabilidade usando o R Commander. Essa será a distribuição da população, da qual iremos retirar as amostras. Podemos construir um gráfico da distribuição Q² salientando regiões de interesse. Então a gente pode vir aqui em distribuições, distribuições contínuas, distribuição Q², gráfico da distribuição Q². E aí temos que informar algumas coisas. Por exemplo, nos vídeos anteriores e tal, a gente usou 4 graus de liberdade. Vamos utilizar 4 graus de liberdade. Vamos usar o gráfico da função de densidade para mostrar, né, para a gente ver claramente que a distribuição é assimétrica com 4 graus de liberdade. Eu posso registrar, especificar as regiões com base nos valores da variável através de quantis. Eu vou utilizar os valores da variável. E duas regiões podem ser grifadas. Eu posso mudar a cor. Por exemplo, eu posso fazer aqui de 0 até 5 e fazer isso em azul, por exemplo. E de 10 até 20 e fazer isso em vermelho, por exemplo. Certo? Então, a gente dando um OK aqui, temos esse gráfico que mostra uma distribuição com as duas regiões definidas, salientadas nas cores escolhidas. Lembro que você pode copiar e salvar esse gráfico para utilização posterior. A gente recomenda em formato metafile. Por que fazer isso? Porque a cada gráfico o R Commander apaga os anteriores. Tá? E o metafile ocupa menos espaço. Observe como a distribuição é assimétrica. Então, gente, imagine que isso aqui fosse a nossa distribuição, a distribuição da variável na população. Nós podemos supor que a distribuição da variável não é normal na população. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar amostras dessa distribuição aqui e vai aumentar o tamanho da amostra para ver como é que se comportam as médias das amostras. Então vamos passar para a amostragem propriamente dita. Tá? Então a gente vem aqui no R Commander em distribuições contínuas, distribuição Q², e vem aqui a amostragem da distribuição Q². Bom, o R Commander dá um nome ali genérico para o conjunto de dados. Você pode trocar, ou depois, se quiser salvar esse arquivo de dados, você tem que ir no menu Dados aqui e ver exatamente como salvar o conjunto de dados ativo. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, tem uma outra playlist no meu canal, Modificações de arquivo de dados no R Commander, que ensina como é que faz isso. A gente vai usar 4 graus de liberdade, como a gente falou lá no vídeo 1 e tudo mais. E vamos trabalhar aqui no tamanho de amostra. O padrão é 1, nós vamos trocar para 1000. A gente quer tirar 1000 amostras. E o número de observações colunas, nós vamos tirar 1000 amostras de 5 elementos. Aqui a gente vai querer que o R Commander calcule para nós as médias amostrais. Então vamos acrescentar isso ao arquivo de dados também. Então com tudo isso aqui pronto, a gente clica aqui OK e o R Commander criou o arquivo de dados para nós. Você pode ver aqui. Então vamos ver aqui os dados. Nós temos aqui, pessoal,
todos os resultados, as 1000 amostras, e para cada uma delas nós temos 5 observações, OBS 1, 2, 3, 4, 5, seguindo uma distribuição aqui quadrada com 4 graus de liberdade, e aqui ao lado nós temos a média de cada amostra. Observe como essas médias sofrem variações por conta dos resultados da amostragem aleatória. Certo? Muito bem. Vamos ver como é que ficou a distribuição? Lembre-se que também a distribuição aqui quadrada só tem valores positivos. Tá? Então vamos ver como é que ficou a distribuição. Vamos fazer um histograma. Começamos com um histograma. A gente vem aqui, histograma da média, opções. A gente vai usar as densidades, porque a escala do histograma vai ficar de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1. Então pode ser interessante isso para nós. Então a gente vem aqui e dá um clique OK e vamos ver como é que ficou o histograma. Bom, o meu histograma aqui, o de vocês vai sair diferente, porque os resultados da amostra vão dar diferentes. Não se esqueçam disso, nós estamos trabalhando com a amostragem, cada um vai ter um resultado diferente. Veja, não pode ser considerado muito normal, ela está meio que assimétrica. Mas, novamente, é um processo, o histograma é uma coisa meio subjetiva. Se eu mexer no número de barras aqui, do número de classe, eu posso modificar o formato. Então, a gente pode utilizar um outro tipo de gráfico que permite avaliar se os dados seguem uma distribuição específica, como é normal. É o gráfico de comparação de quantis. O que é plot? Tá, que gráfico é esse? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. É um gráfico aqui, ó, gráfico de comparação de quantis. É um gráfico que, na realidade, ele é um diagrama de dispersão. No eixo vertical, ele coloca os valores da variável e no eixo horizontal, os quantis esperados, se os dados seguissem uma distribuição teórica. Para o caso da normal, esses valores são obtidos por uma expressão de padronização. O quantil vai ser igual, então, ao valor da variável tem, menos a média dela, dividido pelo desvio padrão. Então, aqui, o que vai ser? Vai ser a média daquela amostra, menos a média das médias das amostras, dividido pelo desvio padrão das médias. Não se preocupe, a gente não tem que fazer cálculo nenhum. Quando a gente seleciona a variável, seleciona o gráfico, o R-Commander faz isso para a gente tudo automático. Então, vamos fazer para poder fazer uma interpretação melhor. Vem aqui, então, gráfico. A variável que eu quero é a variável média. Opções. Aí que tem opções. Ele apresenta aqui algumas distribuições. E a gente vai fazer com a normal. O que ele vai fazer, então? Ele vai pegar os dados e vai calcular a média e o desvio padrão da variável que a gente quer e vai calcular os quantis para todos, para aquele caso ali específico. Certo? Então, tudo pronto, a gente dá um OK aqui e aparece o gráfico para nós. Veja, observe esse gráfico, pessoal. No eixo vertical, você tem os valores das médias daquelas 1000 amostras. E no eixo horizontal, você tem os quantis da normal. A escala de mais ou menos menos 3 desvios padrões, abaixo da média, menos 3 até 3 desvios padrões aqui. 0 seria a própria média aqui, para cima e para baixo. E esses valores são em termos de número de desvios padrões da média. Certo? Se houvesse boa aderência à distribuição normal, se a distribuição dessas médias seguisse a distribuição normal, esses pontos aqui deveriam estar sobre essa linha azul aqui, contínua, e dentro desse intervalo definido por essas duas linhas azuis tracejadas. Não é o que está acontecendo. Veja que no início aqui, ó, todos os pontos estão fora do intervalo, eles ficam dentro do intervalo nessa parte central aqui, entre mais ou menos 1,5 desvios padrões abaixo da média até mais ou menos um desvio padrão acima da média. E depois aqui, ó, 1,5 desvio padrão acima da média, talvez. Então, nos dois extremos, eles estão completamente fora. Então, eles estão com aderência ruim à distribuição normal. Certo? Por que isso acontece? Porque uma amostra de 5 elementos ainda é pequena demais para ser considerada suficiente para que o teorema do central do limite realmente seja detectado, que a distribuição amostral da média seja normal. Essa amostra de 5 ainda não é suficiente. O teorema diz que quando o tamanho da amostra for suficientemente grande, só que isso vai variar dependendo do comportamento da variável da população. O que nós vamos fazer agora? Vamos repetir o processo
mas para uma amostra de 50 elementos. A gente vem aqui em distribuições contínuas, distribuição aqui quadrada, a amostragem, tudo igual, só que agora a gente vai trabalhar, vai criar 50 colunas. Tá? Se eu quiser colocar um nome diferente, eu coloco aqui, senão ele vai sobrescrever. E aqui eu tenho, vejam, as observações. Eu tenho as 1000 amostras e eu tenho aqui as 50 observações e depois a média. Certo? Então, tem tudo aqui. Se eu quiser ver como é que ficou, veja aqui, vou no histograma, escolho de novo média, histograma de densidades, aquela história toda que nós vimos anteriormente. E aqui eu tenho um histograma. Veja que parece que é um histograma indicando uma simetria em torno aqui do valor 4, por aqui. Mas, novamente, isso pode ser meio subjetivo. Vamos, já que a gente já tem uma alternativa um pouco mais confiável, vamos pedir o gráfico de comparação de quantis. Selecionando a variável média, tá? O padrão é a normal, a gente dá um OK aqui e vê como é que se comporta. Veja, o que aconteceu agora, pessoal? Nós temos uma melhoria muito grande. Certo? Como é que ele calculou esses quantis? Ele calculou a média de todo mundo, calculou o desvio padrão de todo mundo, pegou cada uma das médias, subtraiu da média total, dividiu pelo desvio padrão das médias e colocou aqui, então, nesse diagrama. Se houvesse boa aderência, os pontos deveriam estar praticamente sobre essa linha azul contínua e dentro do intervalo formado pelas tracejadas. É o que está acontecendo aqui. Você tem alguns pontos aqui discrepantes em total, mas praticamente todos os pontos estão dentro do que era esperado se houvesse aderência normal. Veja, você sabe que a variável na população não tem distribuição normal, mas a distribuição da média amostral segue a distribuição normal, nesse caso aqui, porque a amostra é uma amostra suficientemente grande, tem 50 elementos. Mas tem mais, que nós vamos ver agora, tem mais coisas. Nós vamos calcular as medidas de síntese das médias das amostras de 50 elementos. Então, a gente vem aqui em resumos numéricos. Novamente, os procedimentos aqui são mostrados numa outra playlist, análise exploratória de dados com R-Commander. Você também pode ver lá no meu canal para ver maiores detalhes. E eu vou escolher aqui a média, tem aqui as estatísticas. As estatísticas padrão são média, desvio padrão, intervalo interquartílico e esses quantis aqui embaixo. O 0 é o valor mínimo, o ponto 25 é o quartil inferior, o ponto 5 é a mediana, o ponto 75 é o quartil superior e o 1 é o valor máximo. Certo? Se a gente pressionar OK, temos aqui os resultados. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Pela teoria, pessoal, o valor esperado da média amostral, a média das médias amostrais, deve ser igual à média populacional. No nosso caso, como a população tem distribuição Q quadrado, com 4 graus de liberdade, a média populacional deveria ser igual a 4. Porque a teoria nos diz isso. A teoria nos diz que o valor esperado da distribuição Q quadrado é igual ao número de graus de liberdade. Bom, observe o valor das médias. Está aqui, 3.981242. Detalhe, o de vocês aí vai dar diferente, porque foi outra amostragem. Tá? Não vai dar exatamente igual esse meu aqui, não se assustem, mas não vai dar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Veja, vocês têm essa situação aqui. Veja que está bem próximo do 4. Quanto maior for o tamanho da amostra, quanto mais amostras nós tirarmos, mais essa média das médias aqui vai se aproximar da média populacional. Certo? E a variância da média amostral? A teoria nos garante que a variância da média amostral seria igual à variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. Bom, a variância populacional, já que é uma distribuição
quadrado é 2 vezes o número de graus de liberdade. Então, a variância seria igual a 8. Bem, então, qual seria a variância da média amostral? De acordo com a teoria, seria essa variância populacional 8 dividido pelo tamanho da amostra, que é 50. 0,16. E o desvio padrão da média amostral seria a raiz quadrada desse valor ali, que se você pegar vai dar 0,40. Quanto é que deu o meu desvio padrão aqui? Ó, Standard Deviation, SD, 0,3892. Está bem próximo do 0,40. Novamente, o de vocês aí vai dar diferente, por causa do processo de amostragem. Certo? Tal como no caso da média, quanto mais amostras nós tirarmos e quanto maiores elas forem, mais próximo o desvio padrão das médias ficará do valor. Desvio padrão de 8 dividido por n. Certo? Então, nós mostramos através da simulação que a média amostral segue uma distribuição normal, mesmo que a distribuição da variável da população não seja normal. Desde que o tamanho da amostra seja suficientemente grande. E esse que é o grande problema. Se a gente não conhece a distribuição da variável, a população, tudo, e a gente não pode tirar várias amostras, esse suficientemente grande é um negócio, às vezes, meio difícil. Tem muitos livros aí que falam, a partir de 30 elementos, se a amostra vier a partir de 30 elementos, pode considerar a distribuição aproximadamente normal. Tem alguns livros mais radicais que dizem que, o pessoal da área de controle estatístico de qualidade, às vezes escreve nos livros lá que fala assim, a partir de 4, 5 elementos na amostra, já pode ser considerada a distribuição da média aproximadamente normal. Depende do comportamento da população, que a gente não sabe. Então, como é que a gente sai dessa? Tenta tirar a maior amostra possível. Quanto maior a amostra, você tem mais segurança para poder utilizar as suposições da inferência estatística. Tá? Lembrando a vocês que os procedimentos do RCommand ficam registrados aqui na janela RScript, que você pode salvar esse gráfico ou copiá-lo para utilização posterior. Formato metafile a gente recomenda, ocupa menos espaço. Tá? E lembrando também, para quem assistiu o vídeo 1 lá dessa playlist, que você tem várias referências bibliográficas para estudar em profundidade esse conceito da distribuição amostral. Certo? Então é isso para esse vídeo. Comentários, dúvidas abaixo. E não se esqueça de inscrever-se no canal. Obrigado e até a próxima.